Olá, tudo bem? Ao som do nosso querido Gerson Borges, a música é de coração, uma música muito linda, que eu gosto muito. Queria meditar sobre uma reflexão nesse dia. Uma vez eu ouvi uma história que dizia assim, que uma certa pessoa pedia um bolo para Deus. Queria, Senhor, dá-me um bolo. E aí no texto dizia que Deus dava a farinha, dava o fermento, dava o ovo, dava o leite, dava a margarina, o gás, a habilidade. E essa pessoa continuava sem entender e continuava pedindo, Senhor, eu quero um bolo. E esse texto, essa história me lembrou um episódio que está na Bíblia, em João capítulo 14, versículo 8, quando Filipe diz para Jesus, disse Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. A gente está falando aqui sobre um discípulo que andou com Jesus em todo o ministério de Jesus. Uma pessoa que participou de grandes milagres, uma pessoa que viu Jesus orando pelos enfermos, que viu Jesus multiplicando pães, que viu Jesus orando, que viu Jesus abençoando o alimento, que viu Jesus falando tantas coisas. Mas ele, de uma forma pragmática, ele queria um tipo de resumo. A mesma coisa que às vezes a gente fala assim, Senhor, sabe, eu quero saber quando que vai acontecer determinadas coisas, eu quero isso, eu quero aquilo, mas eu não quero o processo, eu não quero passar por nada disso. E há quem diga que, inclusive, aquilo que a gente sonha, a beleza está no trajeto, a beleza está no processo, nos tombos, nas dificuldades. Então, se a gente não consegue enxergar Deus no meio desse trajeto, no meio desse processo, a gente fica o tempo todo pedindo, dá meu bolo, Senhor, não estou entendendo nada. Para que serve eu não pedir farinha? Não quero farinha. Eu não pedi margarina, não pedi nada disso, eu quero um bolo. Então eu não quero fazer parte do processo, eu quero só o resultado. E Filipe, nesse texto, era isso que ele dizia, Senhor, eu quero só o resultado. E aí Jesus fala para ele, como assim, Filipe, você não me conhece? Como assim? Você não me conhece, mesmo depois de ter estado com vocês durante tanto tempo? Quem me vê, Filipe, vê o Pai. Como que você não viu o Pai através das coisas que eu faço? E aí, para nossa meditação, assim, muito simples nesse dia o Senhor, Ele se revela. Só que muitas vezes a gente está tão preocupado em ver o resumo da história que a gente não vê Deus se revelando em nossas vidas através dos detalhes. A gente só quer o trailer, a gente só quer o resumo, a gente só quer o final, a gente quer pular as páginas. Mas mesmo assim, ainda que a gente esteja assim, eu vou deixar um texto o finalzinho de um livro aqui que fala sobre Filipe, inclusive fala sobre os 12 discípulos, mas especificamente sobre Filipe. É um livro do 12 Homens Extraordinariamente Comuns, do John MacArthur. E ele diz o seguinte, é evidente que Filipe superou as tendências humanas que com tanta frequência eram um impedimento para a sua fé, e juntamente com os outros apóstolos, é prova de que Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus.
1 Coríntios 1, 27 a 29. Então, meus queridos, ainda que em alguns momentos a nossa fé esteja fragilizada, para a gente não enxergar Deus no meio do processo, ainda assim, Deus se revela nas nossas vidas. Que você peça para que Ele se revele na sua vida e você consiga enxergá-lo em todo o processo e entender que a farinha que Ele tem te dado faz parte do bolo que você vem pedindo a Ele. Que Deus te abençoe.